Olá, estamos começando muito bem mais um Revista da Tarde com Clarice Fogaça e que alegria saber que você está aí acompanhando a nossa programação da semana. Olha só, nesta semana inteira eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial, é o Marcelo Catarino. Ele, gente, é uma pessoa que conhece muito sobre o que nós estamos fazendo aqui, por sinal, sim, sobre audiovisual, produção, direção de filmes. Então você vai conhecer um pouquinho deste mundo nesta semana, tudo aí sobre o mundo da produção, da direção audiovisual e principalmente o nosso tema central, empresa familiar. Então acompanhe aqui esse bate-papo que eu tenho certeza que você vai gostar. Marcelo Catarino, que alegria te receber hoje aqui, nosso amigo já, aqui da Rede Super, nosso parceiro também, e uma pessoa que tem muito a contribuir aí nessa área de produção, direção, de filmes, e principalmente, eu creio, Catarino, já posso chamar de Catarino, né? Já somos amigos, mais conhecido como Catarino, que você tem muito para nos passar também sobre como funciona uma empresa familiar. Aliás, não é só uma empresa familiar, várias, que é o seu caso, seu e da sua empresa. Seja bem-vindo. Obrigado, Clarice, que privilégio estar aqui, né? Parabéns pelo programa, parabéns pela audiência, sei que é sucesso nas tardes aqui da Rede Super, né? Também nas redes sociais, então, pra gente é um privilégio estar aqui com você. Bom, todo mundo chama a gente de Catarino, na minha família praticamente tem Marcelo, tem João, tem Ana, mas acaba que todo mundo chama todo mundo de Catarino. Podia ser tipo Catarino 1, Catarino 2, né? Se você andar pelos corredores, vai ver o pessoal chamando a minha filha de Cata. E no final é Catarino. Pessoas que conhecem meu filho também chamam de Catarino. E então, não precisa... Acaba que todo mundo chama todo mundo de Catarino, né? Que legal, a família Catarino, os Catarinos. E nessa semana nós vamos ter uma alegria também, Marcelo, de falar com o seu filho João, que é um dos integrantes aí das empresas de vocês. Você está com 3 empresas, fazendo sucesso, ajudando muitas pessoas a alavancarem seus negócios, a se projetarem no mercado audiovisual e também na área do ensino, produções e tudo mais. Vamos ver aqui então as 3 empresas que você representa, né? As quais você é o CEO dessas 3 instituições, que é a The Doctors, é uma agência, certo? A segunda empresa é a Arara Azul Produções de Filmes, e a terceira é a Live7, que é uma empresa de tecnologia sobre vídeo para e-commerce, é isso? Exatamente. Então, são 3 empresas diferentes, porém, todas ligadas ao segmento de produção, certo? Produção, direção. Como que é? Vamos começar aqui a entender esse negócio? Como que é, primeiramente, estar à frente de 3 empresas como essas? Eu acho que não é nem como é o privilégio de poder ir criando novas estratégias, conhecendo novos produtos. E quando você começa a trabalhar, Clarice, e você começa a entender que não é o que você quer oferecer, mas sim o que os seus clientes precisam, né? Quando a gente começa a entender que o que você precisa levar para eles é uma solução, e não apenas, olha, eu tenho isso para te oferecer, não. Conta aqui o que você precisa, e aí eu vou descobrir ou vou resolver para você esse problema. Então, acho que essas 3 empresas nasceram disso, né? A gente vem da área de educação, eu venho há 30 anos trabalhando com TV, com rádio, produção de vídeos, produção de filme, área de tecnologia, sou publicitário, fiz também engenharia elétrica. Então, foi se unindo todas essas coisas, né? Não bastava apenas produzir vídeo, ou não bastava apenas fazer a gestão de pessoas, precisava envolver tecnologia. E aí, quando nós resolvemos empreender, eu e meu filho,
Essas coisas nasceram meio que automaticamente ali. Então a gente ofereceu serviços de marketing, começando ali com o nosso carro-chefe, que era a produção de filmes, né? Depois veio a Arara Azul, porque a gente começaram a solicitar para a gente filmes com uma pegada mais de cinema, algo bem específico mesmo, né? Então nasceu a Arara Azul. E como as coisas vêm evoluindo muito nas redes sociais, no digital, a gente entendeu que, unindo estratégia de marketing e a produção de filmes, que era o nosso forte, que é o nosso forte, então precisava ter lá tecnologia em cima disso. E aí veio a Liveset, que é uma solução tecnológica baseada em video commerce. Então foi assim que nasceu as 3 empresas. E para mim, além de uma responsabilidade, eu acho que é a alegria de poder, a satisfação de poder oferecer para os nossos clientes, para os nossos parceiros, uma solução completa do que hoje o mercado acaba exigindo deles nos produtos ou serviços que eles oferecem, né? Muito legal. E você veio de Santa Catarina para fazer esse sucesso todo aqui no Paraná. Tudo começou lá? Não, na verdade eu sou catarinense. E não tem nada a ver meu nome Catarina, porque sou catarinense. Né? É pura coincidência. Eu saí logo pequeno de Santa Catarina. Eu morei em 26 cidades já. Meu pai era da área de construção civil, construção de estradas, então cada 6 meses, 1 ano no máximo, a gente estava mudando de cidade, né? Então, eu morei em várias cidades no Paraná quando era pequeno, no Mato Grosso do Sul, no Pará, enfim, andamos muito, né? Mas a gente foi se estabelecer no Paraná quando eu ainda tinha 13 anos. Você vê, andei tudo isso, 13 para 14 anos, minha mãe decidiu, falou, chega, vamos parar, porque se a gente continuar rodando desse jeito, a gente não vai construir nada, né? E aí, no interior do Paraná, na cidade de Moarama, aí que eu tive minha adolescência, minha juventude, foi ali que eu comecei a aprender tudo na área profissional. Tive muito apoio das pessoas que me deram a oportunidade de trabalhar. Eu comecei como auxiliar técnico numa operadora de TV a cabo da NET, né? Quando eu saí de lá, depois de 14 anos, acho que eu trabalhei lá, se eu não me engano, 14 anos, eu saí de lá como gerente técnico, eu já era gerente técnico lá, depois assumi como diretor de TV e rádio e produção de EAD numa universidade, isso tudo junto, nas 2 empresas, e depois assumi mais uma universidade, e aí agora nos últimos anos, na verdade vindo para Curitiba e aí estabelecendo aqui as nossas empresas para avançar mais. Que legal. Marcelo, e vocês vêm fazendo um sucesso, eu digo vocês porque você, nas suas empresas, você atua junto com a sua família. A gente está quase terminando aqui esse bloco, ainda tem um pouquinho. Eu vou chamar um quadro muito especial que se chama, Marcelo, Informação e Negócio. Aí nós vamos para os comerciais e já voltamos. Uma abordagem, né, que a gente faz nas palestras, nos eventos e também nas tratativas comerciais com os clientes, né, e dentro dos projetos que a gente atua, é observar o quanto para a empresa é desafiador quando ela sofre da síndrome que a gente criou, síndrome da ineficiência documental. O que isso significa? Então, a gente tem a questão de falta de organização, ok, isso é visível, né? Mas qual o impacto dessa falta de organização das informações, né? A gente está vivendo num mundo em que a gente produz um volume muito grande de informações por conta de toda a tecnologia envolvida, né? Então, o maior ativo da sua empresa é a informação. E aí, como é que você permite que isso esteja de uma forma dispersa, sem controle e o pior, né, sem ser usado de forma estrategicamente? A sua tomada de decisão precisa se pautar em dados, em informações, em documentos, né? E como é que você toma decisão hoje, fazendo um planejamento estratégico para o próximo ano, sendo que os dados básicos do seu negócio, você não tem eles bem estruturados? É síndrome da ineficiência documental. Marcelo, eu já tenho certeza que o pessoal já gostou do nosso primeiro episódio, do que você trouxe aqui pra gente. Você que é CEO aí de 3 empresas na área de produção, direção, projeção, e-commerce.
Você tem realmente alavancado marcas, tem ajudado pessoas a impactar com a sua marca através do trabalho que vocês realizam dessas 3 empresas. E você comentou comigo que é uma empresa familiar. Inclusive, essa semana vamos ter o João aqui, que é o seu filho, que vai estar contando um pouco sobre como é a atuação dele nas empresas. Como que você vê essa questão de a família ser sócios? Funciona isso? Quando nossa empresa, né, em nossa empresa nós temos os sócios que são pessoas da família. Como que isso funciona? Sabe que é interessante, Clarice, que muita gente me pergunta isso. Mas me fala, Marcela, às vezes as pessoas usam assim, não é fácil trabalhar com a família, né? Isso que a gente mais ouve. E pode perguntar para mim, porque eu falo exatamente ao contrário. É muito bom trabalhar com a família, né? O que precisa ser ajustado, talvez, é o que a sociedade colocou no que se fala por aí, que lá na minha empresa, o meu filho, primeiro ele é meu sócio, ou primeiro ele é o colaborador, ou, né, cada coisa no seu lugar. E aí que está errado. Porque o meu filho, a minha filha, minha esposa, meu sobrinho, né, qualquer um deles, lá na empresa, ele primeiro tem que ser meu filho. Ele não é o colaborador, ele não é primeiro meu sócio, ele primeiro é meu filho. Porque eu passo com ele lá, 7, 8, 10 horas por dia na empresa, mas é lá em casa que a gente vai sentar à mesa. Essas coisas não podem ser desconectadas, né? Então, para quem tem uma base cristã, para quem tem isso na vida, precisa entender que não dá para desconectar primeiro a família, você despluga a família e pluga a área profissional, não. Tem que estar conectado, eu tenho que olhar para ele sempre como filho. A gente pode conversar sempre profissionalmente para resolver os problemas. Porque se eu perder o princípio, né, que é não irar os meus filhos, e eles também, que é não honrar pai e mãe, né, se eles perderem esse princípio, a Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Então, se ele perde esse sentido lá atrás, ele não vai prosperar. Porque a promessa qualquer é para que se prolongue os dias da sua vida. Então, como que dá certo trabalhar com família? Desde que as prioridades sejam colocadas nos seus devidos lugares, né? E não é falar lá é filho, deixa de ser filho, não. Lá ele é filho, lá é esposa, lá é filha, lá é sobrinho, lá é irmão, porque lá tem todo mundo. Quantas pessoas mais ou menos? Nós somos em 7 ou 8 da família lá. Uau! E trabalha redondinho. E a gente sai dali, a gente vai para uma padaria, a gente vai para um restaurante, a gente está no final de semana e tudo bem, não existe nada. Mas qual é o princípio? Colocar as coisas nos seus devidos lugares. E ao contrário da sociedade, é colocar em primeiro a família. Que coisa linda que você falou, né? E além disso, além de toda a família trabalhando junto ali, vocês se tornaram, então, empresas, porque não é só uma empresa, né? Empresas familiar, são 3 empresas, onde a família atua em todas, certo? Exato. E além da família, ainda você gera emprego também para outras pessoas que vêm para agregar. Não tem só da família, tem outras pessoas, né? E o que também é muito bom, porque nem sempre, tanto pessoas que colaboram com a gente ali, como clientes, quando eles, às vezes, vêm com essa dificuldade, não tem um bom relacionamento com a família, ou perde esse laço, essa conexão, e de repente aquela empresa que eles contrataram para resolver algum problema deles, ou trazer uma solução, traz mais que isso, traz toda uma bagagem familiar, e que desperta algo, a gente sempre comenta o seguinte, que as pessoas gostam de estar com a gente, quando a gente está trabalhando, porque eles veem o cuidado que um tem com o outro, tanto família, como aqueles que não fazem parte da família. Que legal. E na hora que surge um desafio, quem é que senta e conversa? Olha, precisamos resolver isso aqui. É você sempre? Ou tem alguém ali que dirige essa parte? Olha, surgiu um desafio, surgiu um problema aqui, uma dificuldade. Como que a gente vai resolver? Aí vai da competência de cada um e da característica de cada um, né?
Eu costumo dizer que o João é quem organiza a minha bagunça, que é o meu filho. Então, eu sou o tipo de pessoa que vai, traz novidade, busco isso, busco aquilo, e eu trago para dentro da empresa e falo, olha, temos algo novo. Aí ele fala assim, tá bom, pai, daqui para mim. E ele vai colocar tudo nos seus devidos lugares, e aí a coisa anda. Então, eu trago para ele coloca as coisas tudo dentro da caixinha, dentro do seu devido lugar, para poder fazer funcionar. Fantástico. É interessante, porque daí cada um na sua função, dentro dos seus conhecimentos, ali nos soft skills ou hard skills, cada um tem o jeitinho, então, para resolver uma coisa. Porque tem aquele que é mais técnico, não é mesmo? Aquele que é mais racional, tem aquele que é mais coração. Quem que é mais coração ali na empresa? Ai, que difícil, porque eu sou muito paizão de todo mundo, né? Mas talvez pela experiência, a gente aprende que nem sempre é só abraçar. Às vezes precisa sentar e falar, olha, não funciona assim. A vida de verdade não é de 0 a 1 milhão em 2 meses. Não funciona assim, né? E a gente precisa sentar e falar assim, olha, de verdade a vida funciona assim. Mas é ele quem organiza tudo, é ele que, né, quando entende isso, ele vai lá e coloca as coisas nos seus devidos lugares, e aí roda redondinho. Muito bom, muito bom. Eu trago um dado aqui que diz que aproximadamente 70% das empresas familiares não chegam à segunda geração, ou seja, enfrentam dificuldades em manter o negócio dentro da família ao longo do tempo. Você nos trouxe já um pouco da sua trajetória sobre as suas empresas e nos contou aí que a sua empresa é uma empresa familiar e que você também agrega contratando outras pessoas para fazer parte aí do quadro, né, de funcionários das suas 3 empresas. Essas empresas que vêm fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, porque hoje a gente sabe, né, o mundo atual ele exige que a gente esteja mostrando o nosso trabalho. Outra coisa que acontece é que precisamos nos comunicar às vezes remotamente, é uma aula EAD, não é mesmo? Um vídeo que precisa ser feito e muitas vezes nós não sabemos como fazer. Então nada como ter profissionais preparadíssimos como vocês para fazer esse trabalho de uma forma excelente. Eu digo excelente porque vocês trazem toda essa experiência de muitos anos para poder produzir, dirigir, e ainda tem mais uma coisa, não é só isso, é poder lançar esta pessoa neste mercado audiovisual, e isso é muito interessante. Mas o nosso tema principal da conversa dessa semana é sobre empresa familiar, e eu trouxe aqui um dado que mais de 70% das empresas familiares não conseguem deixar como um legado para as próximas gerações, para que continue, né, o trabalho. Mas eu vejo você diferente, eu vejo a sua empresa de uma forma diferente. Aí eu pergunto, onde entra Deus nessas suas 3 empresas? Eu citei o nome já aqui. Em tudo, né? Nós temos no nosso quadrinho lá, Clarice, nós temos lá os pilares, né? Então, o primeiro está Deus. O segundo a gente coloca eu, porque eu só posso ajudar alguém se eu estiver bem. Então, tá lá que o nosso colaborador tem que cuidar da saúde, ter um tempo com Deus, enfim, ele tem que estar primeiro bem com Deus, bem com ele mesmo, depois família e amigos, e pelo quarto, daí sim trabalho, né? Então a gente obedece essa escalinha, porque a gente acredita que a cabeça é Deus, é Ele que vai dar a direção, né? E outra pergunta era se a intenção é deixar isso para gerações, se é isso, né? Nós acreditamos que Deus, ele cuida da gente no hoje, né? Então nós estamos trabalhando sim para criar algo bom para as pessoas, bom para a sociedade, né, para que elas sejam abençoadas. Se os meus filhos, na verdade, já estão todos lá, né? Essa empresa, na verdade, começou com a Ana Clara que começou comigo antes do João, fazendo transmissão de cirurgias íntimas, que a gente começou lá atrás, foi com ela, foi com a minha filha tem 19 anos. E voltando, a gente entende que Deus cuida de todas as coisas. Se eles ou os filhos deles vão continuar com isso, eu não sei, né? Mas sei que Deus vai suprir cada um deles, seja em qual for a área que eles atuarem.
nós temos uma responsabilidade grande porque são muitas pessoas já envolvidas dentro das empresas, né? Então, o que primeiro a gente quer trazer para eles, que andar sob a direção de Deus é que faz a diferença. Então nós temos um tempo com eles, aí, com todos, a gente ora com todo mundo, a gente pergunta se tem alguma coisa em casa que eles estão com dificuldade, quer que a gente ore com eles ali. A gente sempre leva alguém para trazer uma palavra para nós, né, para que todos nós sejamos alimentados. Uma pessoa que pratica muito academia fica forte, né? Uma pessoa que se alimenta direito tem saúde. E a mesma coisa acontece com a nossa alma, então a gente precisa se encher de coisas boas. Então a gente pratica isso dentro das nossas empresas, né? Então nós acreditamos sim que Deus é o cabeça de tudo, que é Ele que vai prover, é Ele que vai prover os contratos, é Ele que vai prover o sustento. E se a empresa vai continuar com essas pessoas amanhã ou depois, vai ser se elas querem dar esse passo. Nós estamos construindo algo muito sólido, algo com uma base que é a Bíblia, né? Então, isso para nós é o que faz a diferença. Então, se a casa está sendo construída sobre a rocha, né, ela vai permanecer. Agora, se eles vão querer ficar com essas áreas, independente deles, ou que sejam os colaboradores, enfim, quem vai tocar, Deus vai cuidar e vai fazer o melhor para cada um deles. É assim que a gente crê. Legal, é o livre-arbítrio, né? Não é porque o pai faz um determinado negócio ou atua num segmento que o filho também tem que atuar naquele segmento. Mas eu penso que isso traz também um grande crescimento para a família e de alguma forma vai impactar lá na frente na vida dos filhos, na vida da família toda, né? Porque é algo que se aprende com o pai. E você é o paizão que está trazendo esses ensinamentos todos aí para os seus filhos. É sobre escolhas, né? O que eu escolho para a minha vida? Eu quero pegar essa empresa e quero continuar ela. O que eu ensino para todos eles, e na verdade a nossa base, quando alguém pergunta assim, Marcelo, a agência de vocês é considerada uma agência premium? Mas porque atende grandes clientes também, mas o principal o que é ser premium? Entregar o melhor, entregar a excelência, né? Então a gente coloca as nossas forças em cima disso, de entregar com excelência, porque assim Deus nos ensina, fazer como se fosse para o Senhor, fazer isso bem feito, né? E tem dado certo, nós temos, graças a Deus, prosperado muito, e muitas vidas que estão com a gente estão crescendo, as pessoas estão prosperando também, os nossos clientes estão prosperando. Então é a certeza que Deus está cuidando de tudo e que vai continuar cuidando em geração após geração. O meu desejo é que o nome Catarino seja conhecido como uma família que primeiro serve a Deus e que seja próspera na terra. Coisa linda, viu? Coisa linda. E para quem ainda não entendeu exatamente o que vocês fazem, como esse é o nosso último bloco da semana com você, mas não é o último bloco da série, porque nós teremos o seu filho João conosco aqui em 2 episódios nessa semana, eu queria que você contasse para o pessoal, mais ou menos na prática, assim, o que vocês desenvolvem, porque de repente, as pessoas que estão nos acompanhando podem estar precisando da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Bom, você vai ver que quando o João vier aqui, vai ser exatamente como eu te falei, que eu venho, trago novidades, eu conto por cima, daí ele vai chegar aqui e vai colocar tudo nos detalhes, nos né? detalhes, como que isso acontece. Mas vamos lá. A The Doctors Agência foi a primeira empresa que nós lançamos. Ela é uma agência de marketing voltada para a área da saúde, né? Então, ela cuida de todo o processo de marketing, principalmente na área da educação. Nós temos muitos médicos, dentistas, que lançam os seus cursos, né? E ele tem apenas o desejo, o médico ou o dentista, enfim, todos eles têm apenas a vontade de lançar, tem um bom conteúdo, são muito bons no que fazem, as pessoas querem o conteúdo deles, mas eles não sabem como fazer isso. Então a gente vai lá e organiza tudo isso, traz toda a estratégia, toda a produção e lança eles. Ao mesmo tempo também impulsionamos clínicas, hospitais. Atualmente a gente está até produzindo para o Hospital do Rocio na área da helocapilania. E então a The Doctors é uma agência de marketing voltada para a saúde. A Ararazu, ela tem uma pegada de produzir filmes a gente investiu muito em equipamento.
Então a gente tem câmeras e lentes cinematográficas. Então, quando o cliente ou um projeto exige que tem uma pegada mais cinematográfica, algo que a pessoa olha e fala, uau, que produção é essa? Parece que eu estou no cinema. A Arara Azul vem para resolver esse tipo de problema, tá? Trazer essa solução. E a Live Set é algo muito atual. É algo que já acontece nos Estados Unidos, na China, que é a venda de produtos e serviços baseado em vídeo. Né? Então, nós investimos já há mais de 1 ano e meio com pessoas que desenvolvem a plataforma. Então, ela leva o serviço de vídeo e a pessoa tem a oportunidade de comprar em cima, baseado no vídeo, com todos os dados, traqueamento. Então, quem quer lançar um marketplace, quem quer lançar, em vez de lançar um site, hoje está optando por essa opção, porque o vídeo engaja muito mais. Perfeito! Quanta coisa boa você trouxe para nós hoje aqui. E é claro que o pessoal vai querer os seus contatos. Então, para terminar, vamos deixar alguns contatos aqui, ó. Daí já aparece na tela, o pessoal pode entrar em contato com você? Pode sim. Essas informações que a gente vai deixar para vocês aqui, vocês vão entrar em contato com a gente. Em qualquer uma dessas áreas, a gente vai estar atendendo e encaminhar para a melhor solução para vocês. Isso mesmo, então pega aqui os contatos na tela, anota aí e depois você conversa, inclusive você pode já começar a seguir as redes sociais dessas empresas do Marcelo Catarino, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho que ele desenvolve. Marcelo, que alegria ter você aqui no Revista da Tarde, já fazia tempo já, né? Que a gente estava tentando conversava isso. Aí, vai acontecer. E aconteceu, ó, na hora Isso certa mesmo, aconteceu. Graças a Deus, que bom, né? É sempre bom poder trocar ideia com pessoas que atuam também num ramo parecido que a gente atua. Como eu falei no início aqui da nossa conversa, eu sou apaixonada por essa área do audiovisual, da produção, do backstage. Não é somente estar na tela, mas quando a gente está lá atrás da tela também é muito maravilhoso, né? Produzindo, dirigindo e ajudando pessoas também a se projetarem, ajudando pessoas a lançarem seus produtos. Isso é muito maravilhoso, é muito gratificante. Sim. E eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo, estão aí impactando vidas já com todo esse trabalho. João, seja bem-vindo aqui no Revista, tudo bem? Obrigado. Como meu pai já falou, para nós é um prazer estar aqui, né? Primeiro que a gente acompanha a Rede Super já faz um bom tempo, então para nós é um grande prazer estar aqui com você também. Que alegria. Tá podendo contribuir com o que vai ser dito, que as pessoas que estão escutando aqui a gente. Muito bom, João. João, você é um grande produtor, já tão jovem, mas você já está com uma bagagem muito boa na área de produção estratégica, e você nas empresas aí junto com seu pai e toda a sua família tem feito já um trabalho muito impactante que eu já tive assim a alegria de conhecer, já fui produzida por vocês, pouca coisa, mas eu já pude sentir que vocês são top demais, muito legal. A forma como vocês trabalham, a excelência como vocês produzem e dirigem, né? Toda a equipe, né? Não somente a sua família, que é, como a gente falou, que é uma empresa familiar, mas é uma empresa que tem vários funcionários também, que vieram para agregar. Mas nós queremos saber como é que é o dia a dia desse produtor, estrategista, esse produtor que produz inúmeros vídeos, eu penso diariamente, semanalmente, mensalmente. Vamos contar aí para o pessoal como que é o teu trabalho, o que você faz, o que é ser um produtor nessa área, né? De produção. De produção, mas que não é só uma empresa, são 3 empresas. Sim. Bom, de uma forma muito breve, né, a minha história começou, claro, com o meu pai. Meu pai a vida inteira foi produtor, diretor de TV, e eu sempre olhei para ele e via ele na correria ali, e eu no colégio, ainda na época do colégio, ficava pensando, não é isso que eu quero para minha vida, não quero trabalhar como publicitário, né, não é o que eu gosto. Era uma época que ele também trabalhava em televisão aberta, e eu via ele fazendo aquilo e não gostava. E foi se passando o tempo, e a gente foi trabalhando junto, cada vez entrando em mais projetos,
fui gostando, né? No começo, a palavra, quando você fala produtor, acho que remete a todos que estão escutando, é pegar uma câmera, roteirização, né? De fato, hoje o produtor, ele é visto dessa forma, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu ajudava ele nas gravações, na fotografia. Comecei a gostar, né? Tive essa transição aí que eu não gostava do que ele fazia. Fui começando a gostar. Peguei o gosto e virei o produtor, né? Que é pegar a câmera, começar a fazer filmes e desde então a gente tem atendido clientes pelo Brasil todo, né? A gente já tem feito várias produções até em Los Angeles, Las Vegas, a gente, graças a Deus, tem... Vocês viraram internacionais. Então. Internacionais. E, né, somos muito gratos a Deus por isso. E, bom, você perguntou das 3 empresas. A gente chegou num momento hoje que ser produtor, para mim, é fazer com que toda a produção das empresas, né, a gestão funcione de uma forma muito fluida. Então, eu saio um pouco do papel de filme e vou para um papel hoje muito de gestão. Então, o dia a dia é um dia muito de estratégia, de reunião, né, eu e meu pai, a gente está sempre alinhado, né, como ele já falou nos episódios anteriores, cada um tem o seu papel. Então ele traz o cliente, eu faço toda a gestão, o board, todos os processos, a gente alinha com o time, gente, vamos fazer isso. E depois a gente vai distribuindo o serviço, né? Então, quando eu falo hoje que eu sou o produtor, a gente sai um pouco também do aspecto de filme e vai para um aspecto muito de produção de todas as empresas, né? Então acho que hoje eu posso me enquadrar como um produtor / gestor, digamos assim. / gestor, exatamente. E além de você fazer a gestão de tudo isso, Sim. Você é um estudioso de marketing também, certo? Uhum. Sim, hoje eu posso falar que de tudo que a gente faz na agência, acabei me apaixonando por marketing. Também graças à minha noiva, né, que hoje é noiva, que eu noivei faz umas 2 semanas. Parabéns! Obrigado. E ela que me ensinou a gostar de marketing, né, então hoje eu sou um apreciador pelo marketing e a gente usa o marketing como principal pilar para comunicar a todos os nossos clientes, todas as pontas, realmente é muito importante. E qual que é a parte que você mais gosta de fazer na empresa? Porque a gente vê, como você falou aqui, você atuando ali como, né, produtor, atrás das câmeras, ajudando na produção, roteirização e tudo mais, mas de repente você está como gestor. O que você mais gosta de tudo isso? Deixa eu vou se falar assim, o que eu mais gosto. E é engraçado porque eu volto no produtor, né? Quando a gente começou a fazer filmes e produções, o que eu sempre mais gostei, assim, foi de contar histórias. Então, da mesma forma que você está aqui conversando comigo, então, escutar e poder contar isso para as outras pessoas de uma forma que transmita aquela história da forma que tem que ser contado, posso falar que é o que eu mais sou apaixonado em fazer. Mesmo que, às vezes, eu acabe saindo desse papel, né, às vezes, mas quando eu volto é top demais. Que legal, eu sempre digo que saber ouvir é tão bom, né, e para nós que trabalhamos nessa área de comunicação, na verdade a sua área é uma área de comunicação, Sim. As pessoas imaginam que às vezes a nossa área de comunicação é mais falar, mas não, eu sempre digo assim, não, é mais ouvir do que falar. Se precisar falar, a gente fala. Sim. Porque se você não souber ouvir a história, não tem como você transmitir essa história, até para saber dar continuidade na conversa. Então, a importância do ouvir, é bem importante esse ponto que você trouxe, e você me lembra, quando você fala isso, você já me lembra de algo que o seu pai falou aqui, num dos episódios, que ele disse assim, a gente procura fazer o que o cliente precisa, não é o que nós queremos que ele faça. E isso me chamou muita atenção. Você viu, acho que eu estou aprendendo a ouvir, né? Porque eu ouvi lá no episódio e lembrei aqui, olha Sim. só. E ele falou assim, então é importante sabermos o que o cliente quer e precisa. Então não é sobre
o que eu quero oferecer para o meu cliente, mas é sobre a necessidade dele. Exato. E eu já vi que você aprendeu bastante com seu pai, viu? Porque você está com essa habilidade de saber ouvir também para saber o que o seu cliente vai querer lá no produto final. Muito interessante isso. O legal é que, bom, complementando você, é que o sábio, né, não é aquele que fala muito, né, que espalha fatores, é aquele que sabe ouvir melhor. Isso é para um líder, é para um gestor, para todo mundo, né? Então, engraçado quando a gente vai fazer o onboarding lá com um cliente que entrou agora, ele fala assim, gente, não liga para o meu interrogatório, não, mas é porque eu preciso escutar vocês, preciso entender o que está acontecendo, para daí a gente trazer a solução, que é o que vocês precisam. Então, para complementar o que você disse, realmente é importante. Muito legal. Para quem não sabe o que é onboarding, explica aí para o pessoal. O onboarding, na verdade, é mais uma palavra muito chique para você falar que a gente está começando esse processo, o início de caminho da empresa dentro da agência. Então, quando eu fecho um cliente, eu tenho um onboarding. Eu sento com ele, faço as perguntas, entendo as dores dele e ele vai me contando tudo. Aí, baseado nesse onboarding, a gente vai criar um fluxo de trabalho, toda a estratégia, a gestão do projeto. Então, é um processo muito importante para eu entender aquele produto e as necessidades dele, né? Claro, várias outras coisas. Mas se eu fosse resumir o onboarding hoje, é isso. Isso mesmo. Não deixa de ser um levantamento, né, dos dados, conhecer o seu cliente para poder saber o que ele precisa de fato. Muito, muito legal, muito legal. E no próximo episódio nós vamos continuar essa conversa e eu tenho certeza que você tem muito mais para trazer para a gente aí sobre esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí, impactando vidas, ajudando pessoas a lançarem seus produtos no mercado, tanto no e-commerce como aí nas aulas EAD, na educação e muito mais no Brasil e fora do Brasil também. João, grandes produções e pequenas produções, certo? É o que vocês fazem. Mas, geralmente, as produções que vocês fazem impactam as empresas e as pessoas. Certamente. Hoje, né, nas produções que nós fazemos lá na agência, a gente foca muito na excelência de cada coisa. Então, como eu disse anteriormente, há um tempo atrás nós fomos, na verdade, há um tempo atrás não, esse ano nós fomos para os Estados Unidos, em Los Angeles, Las Vegas, e a gente participou, né, da maior feira de cinema do mundo, fizemos materiais com a Desio Film, Sony, várias empresas gigantes, podendo proporcionar também essa experiência audiovisual do cinema e como nós entendemos tudo que a gente faz. Então, também mais um mandamento da Bíblia, se posso assim dizer, que tudo que for fazer, faça de bom ânimo, faça bem feito, né? Que não para os homens, sim para Deus. Então a gente toma isso muito como base, né, na nossa vivência, e tudo que a gente faz é com muita excelência. Desde o pequeno filme até um filme muito grande, todas as produções a gente toma com muita excelência, né? Então, sim, nós produzimos diversos tipos de materiais. Muito, muito legal. E a gente pode ver a excelência do trabalho de vocês, tanto nos trabalhos menores quanto nos filmes maiores. E eu acho interessante de perceber, a gente que é da área também da comunicação, do audiovisual, é interessante quando a gente assiste um vídeo bem produzido, bem editado. Eu sou meio chata, sabe? Uhum. Eu acho que você também deve ser nessa área, né? Porque quem é produtor tem aquele ouvido assim afinado para ouvir se o áudio está realmente bom, se não tem ruído, se a imagem está realmente quase perfeita. O perfeito é difícil, né? Porque eu sempre digo assim, o perfeito aqui nesse mundo é quase impossível, mas a gente tenta fazer o melhor possível, como você falou, principalmente nós cristãos, sabemos que devemos fazer com excelência o que nós fazemos, porque primeiro estamos fazendo para Deus, porque é Ele que nos permite fazer tudo que nós fazemos. É Ele que nos dá a condição, Ele que nos dá as habilidades que nós necessitamos para desenvolver o que nós desenvolvemos. Eu creio que tudo isso é propósito. O seu trabalho, você vê como um propósito? Certo, com certeza, né? É engraçado porque há um tempo atrás, e talvez muita gente passe por isso, normalmente quando a gente trabalha, a gente olha muito dinheiro, né? Resultado e
carro e casa e dinheiro, eu era muito essa pessoa, eu olhava para esse tipo de luxo, digamos assim, eu era muito focado nisso e eu não via muitos avanços, né, eu ficava assim, mas gente, eu tô fazendo tudo certo, né, e alguns bons anos para cá eu falei assim, não, mas vou parar e vou focar, né, e tenho tido bons momentos, né, assim, digo, com Deus e alinhando meus propósitos junto com meu pai, né, toda a cultura da empresa, e isso é muito bem alinhado. E quando a gente foca num propósito maior do que o dinheiro, né, e tudo isso que proporciona na gestão de uma empresa, a gente cresce muito mais. Então, com certeza, tudo que a gente faz hoje é alinhado a propósitos. Até você falou que a gente fica muito focado em detalhes e áudio, né? Engraçado que hoje é um mundo muito urgente. Então, num mundo onde, por exemplo, quem trabalha com produção sente essa dor hoje, principalmente, você grava um material ali e já tem que entregar daqui 1 hora, mas né, antigamente, pô, tem 1 semana para você fazer uma superprodução. Então, a gente toma isso muito como base. O propósito alinhado ao que a gente entrega, ao tempo, tudo isso, graças a Deus a gente conseguiu conciliar todos esses processos e a gente tem um propósito bem alinhado com tudo que a gente faz. Que bom, você falou uma coisa importante, a questão da entrega também, porque não adianta nada a empresa que muitas vezes ela faz um trabalho até bonito, bem produzido, mas não cumpre o prazo. Então, é importantíssimo cumprir prazos também, Exato. essa entrega, e você falou outra coisa que é fato, é tudo muito rápido. Hoje as pessoas têm pressa, ninguém mais pode esperar, então precisa ser dinâmico, o trabalho dinâmico, só que bem feito. E graças a Deus, né, que vocês têm conseguido e têm impactado as pessoas com esse propósito que vocês têm no coração, de entregar um trabalho bem feito, bem finalizado e dentro dos prazos, e isso é importantíssimo, porque a gente sabe que tempo é dinheiro, não tem como ser diferente. Sim. Então, um trabalho bem feito, aí dentro dos princípios de vocês e ainda dentro do prazo aí para o cliente. Mas no dia a dia, com essa correria toda, eu fico imaginando vocês para cá e para lá com muitos equipamentos. Conte pra gente como é que funciona isso. Por exemplo, uma pessoa lá, uma psicóloga quer fazer uma sessão de vídeos e falar sobre um determinado tema, uma especialização dela, e ela quer desenvolver esse tema, mas ela não sabe como montar esses roteiros, ela não sabe como fazer. Ela tem o conhecimento, tá? Ela tem o conhecimento, mas ela não tem nem ideia de como que ela vai sentar e gravar esses vídeos. Até que ponto vocês vão para ajudar esta pessoa da saúde, esse profissional da saúde, a desenvolver esses vídeos para que ela possa ter lá, de repente, vamos imaginar assim, um canal no YouTube, de repente aproveitar esses vídeos para as redes sociais, ali o Instagram e tudo mais. Como que funciona todo esse processo com esse profissional? Certo. Bom, hoje, no momento em que vivemos, primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, que é um mundo muito emergente, né? Meu pai falou uma palavra uma vez que eu nunca esqueci, isso vale muito mais para a TV, mas hoje eu acho que muito mais para a internet, que é uma boca gigante que consome muito conteúdo. Então, nunca está faminta, nunca está satisfeita, e você tem que jogar o tempo todo. Joga. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é um mundo muito urgente e que a gente tem que dar muita atenção para que não perca essa excelência na entrega. E falando da entrega, que é a sua segunda pergunta, que é do momento de chegada desse cliente, todo esse processo. Então, hoje, como que ele chega até nós? Então, ele chega via nosso Instagram, redes sociais, ele entra em contato com a gente, e quando a gente vai fazer a primeira conversa com esse cliente, ele expressa ali sua dor, né? E a gente vai escutando, a gente vai perguntando, né? Nem existe uma lista de perguntas, né? Mas a gente sabe de cabeça quais os ganchos a gente precisa para extrair o máximo daquele possível cliente. E a gente vai escutando, e numa próxima conversa com esse cliente,
A gente senta com ele e entrega a solução para aqueles problemas. Então, a gente nunca se restringe a um número, uma quantidade de produções, né? Então, dificilmente alguém chega na gente hoje e pede, eu quero 10 vídeos, eu quero 10 fotos. Daí a gente pergunta, mas por quê, né? Porque eu quero vender um produto. Deixa eu entender um pouco como é que está funcionando o seu produto. Porque às vezes não são 10 fotos que vão vender o teu produto. Às vezes você precisa de todo um fluxo. Porque se você posta uma foto do teu produto sem uma estratégia, sem um direcionamento dele, pode ser que não venda, né? Às vezes dificilmente vai vender. Como eu falei no começo sobre as redes sociais serem uma boca gigante que consome muito conteúdo, num mundo onde a rede social é um barulho gigante, uma empresa, uma marca, tem que fazer um barulho maior ainda. Então, eu preciso entender aquela marca, aquela pessoa e o produto dela, para daí oferecer uma solução. Nesse segundo passo, eu ofereço essa solução para essa pessoa e empresa, e depois a gente vai para a execução de todo o projeto. Nós fazemos captações, todo o tipo que você imaginar, com câmeras de cinema, né? Graças a Deus a gente investe muito bem em equipamentos. Equipamentos profissionais. Profissionais, lentes de cinema, né? Com buquês lindos, câmeras de cinema. Quem entende aqui sabe do que eu estou falando. Então, a gente investe muito bem nisso e a gente faz de tudo que você imaginar, animação, site, landing pages. Realmente a gente entrega a solução daquele cliente. Que legal. E digamos assim que essa pessoa, ela não tem um estúdio em casa, ela não quer gravar na casa dela, não tem, de repente, lá uma parede adequada, um cenário adequado, Sim. E ela precisa ir até o estúdio. Vocês têm um estúdio onde essa pessoa possa ir lá para produzir essas gravações? Hoje nós temos um estúdio que fica aqui em Curitiba, no Ecoville, mas a gente não se restringe somente ao nosso estúdio. Então, se é um médico, nós vamos na clínica ou locamos um espaço, né? Então a gente sempre está aberto a atender aquela pessoa independente do que ela precisa. Legal. Vocês usam o cenário que a pessoa precisar, digamos assim, eu quero um cenário virtual, eu quero um cenário natural, quero a natureza ali atrás de mim. Então dá para brincar bastante nas edições também, né? Que a edição de vocês é fantástica. Eu tenho acompanhado, eu acho até que a gente podia ver alguns trabalhos aí de vocês, né? Até deve ter passado enquanto a gente estava conversando aqui alguns vídeos, e acho que vamos terminar aqui a nossa conversa. No segundo bloco a gente já volta, vou fazer um breve intervalo e a gente já volta para mostrar um pouquinho só do trabalho de vocês aí num produto final, pode ser? Com certeza. Vamos agora ao quadro Minuto Fala Doutora e já voltamos para continuar aqui essa conversa. A giba nasal, ou esse ossinho que fica aqui, no dorso do nariz, é uma das queixas mais comuns que trazem o paciente para o consultório para fazer uma correção estética no nariz. Essa giba, ela pode ser corrigida com a cirurgia da rinoplastia. Com a rinoplastia a gente pode restaurar um perfil mais harmônico, suave, que combina mais com o seu rosto.
Durante a rinoplastia, a gente também pode aproveitar para corrigir problemas funcionais no nariz. Muitos pacientes com queixa estética também têm queixa de obstrução nasal, dificuldade para respirar, até de uma respiração oral, e a rinoplastia pode corrigir tanto o problema estético quanto funcional. Por isso, a rinoplastia vai além da estética. Ela devolve a autoestima e melhora a qualidade de vida do paciente. Aqui é a doutora Gemi Mirata para o quadro Minuto Fala Doutora. Obrigada, doutora Gemima, e continuamos aqui a nossa conversa, então, já quase nos despedindo aqui no nosso episódio, com o João que é produtor, estrategista, estudioso em marketing e está fazendo acontecer aí, junto com toda a sua família e toda a sua equipe, 3 empresas aí na área do audiovisual, produções, impactando vidas, impactando marcas, ajudando a lançar marcas no mercado, e isso é muito, muito bom. Eu preciso dizer para você parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado, que vocês Obrigado. possam cada vez mais alcançar o mundo aí, já são internacionais e vão alcançar cada vez mais. Obrigado. Obrigada pela sua participação. E vamos contar para o pessoal, então, que está interessado em conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, aí o contato. Vamos deixar aqui alguns contatos para o pessoal. Obrigado, Clarice. Como eu disse, para nós é uma honra estar aqui e poder falar do nosso trabalho. Primeiro, você falou uma coisa que é muito importante, que é impactar vidas. Então, a gente toma isso muito como base na empresa, que se a gente estiver fazendo diferença na vida de alguém, é porque a gente está fazendo a coisa certa, né? E a gente fica muito grato de estar aqui, né? Depois eu posso te mandar os contatos das nossas redes, se o pessoal quiser entrar em contato. A gente vai dar toda a atenção, todo o cuidado, todo o carinho para a sua empresa, para o seu produto, seja ela de qualquer nicho, qualquer ramo. Então, muito obrigado mesmo, a gente fica realmente muito grato de estar podendo colaborar com essa comunidade. Muito, muito bom, que essa empresa familiar possa crescer cada vez mais, e estão convidados a estarem aqui conosco quando quiserem, serão sempre bem-vindos aqui na Rede Super, canal 31.1, programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Vocês já são nossos parceiros e que vocês continuem cada vez mais ajudando pessoas e fazendo esse sucesso todo. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. E você que esteve conosco, que alegria saber que você acompanha aí todos os nossos episódios. Cada semana a gente traz um assunto diferente para dividir, para compartilhar e inspirar você. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso, que Deus te abençoe grandemente e te espero na próxima semana com um assunto novo. Até lá! Realce sua beleza com cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer.